É aquilo que eu falei, pessoal. Quando o local, quando o país, quando a cidade faz jus ao investimento, que ele faz valer o investimento, o UFC vai voltar lá mais vezes e vai trazer cards cada vez melhores. Por exemplo, até 2013, 2014, quando o Brasil estava vivendo seu auge nas artes marciais, tinha várias lendas em atividade, Lyoto Machida, Vitor, Anderson, José Aldo e etc. O UFC vinha aqui várias vezes por ano, 6, 7, 8 vezes, até trazia 2 eventos numerados por ano, ainda até em cidades que sequer são capitais e até ao interior do Brasil, como por exemplo, já teve um evento em Uberlândia. E querendo ou não, você gostando ou não, o acordo que o UFC tem com Abu Dhabi tem trazido muito retorno para a organização. Não é à toa que no ano passado eles estenderam esse acordo por mais 5 anos. E dessa forma, apesar de até agora não ter um evento numerado marcado para acontecer em Abu Dhabi em 2024, a gente vai ter um Fight Night na capital árabe agora em agosto. Um Fight Night que parece bem mais atrativo do que o UFC 301, um pay-per-view que aconteceu aqui no Brasil. A luta principal, Cory Sandhagen contra Umar Nurmagomedov, é interessante para aquele cara que acompanha o esporte, que conhece os dois. Por causa disso, eu acho que não vai trazer tantos números assim, até porque o Cory, apesar de ser um top 5, é um cara pouco expressivo, um cara pouco carismático, que não é tão midiático assim. E o Umar, apesar de carregar o nome Nurmagomedov e também trazer consigo aquele público islâmico, ainda assim não é um cara tão famoso quanto o Islam, quanto o Khabib, é um cara que ainda tá em ascensão. Mas agora precisamos falar do pacotão de lutas que o Dana White anunciou hoje e que vai compor o card principal desse Fight Night de luxo que vai acontecer em Abu Dhabi. E vocês já me conhecem, sabem por onde eu quero começar. Tony Ferguson contra Michael Chiesa, que vai acontecer nos meio-médios e, segundo Dana White, pode ser a última luta do El Cucuy no UFC. Bom, todo mundo aqui sabe a situação do Tony Ferguson. Vocês sabem que ele vem de 7 derrotas seguidas e vocês sabem também do apego que eu tenho por ele. Eu sou muito fã do Tony Ferguson. Falo isso aqui abertamente. Por isso, quando anunciaram essa luta, eu fiquei puto da vida. Porque é o seguinte, se a intenção do UFC é dar uma última chance ao Tony, uma despedida digna, por que colocar ele contra o Michael Chiesa? Um cara maior, numa categoria maior, que não é a categoria do Ferguson, e com um jogo que casa muito mal pro Ferguson atual. Na minha opinião, tinha opções muito mais interessantes e mais equilibradas pro Tony Ferguson. Por exemplo, Clay Guida, Joe Lauzon, ou até o próprio Nick Diaz, que vai lutar na mesma noite. Eu já vou falar sobre essa luta. E essa luta não é como Perry contra Tony, não é a passagem do bastão. Não é um garotão no seu auge físico enfrentando um veterano caindo aos pedaços. O Michael Chiesa tá em má fase, vem de 3 derrotas seguidas e também não tá muito ativo. Fez apenas 2 lutas nos últimos 3 anos. Mas é um cara que só tem um plano A. Ele vai tentar te derrubar, ou vai controlar no solo, ou vai buscar a finalização. Esse é o jogo do Chiesa. E querendo ou não, apesar de ser um jogo, como sempre, considerado chato, é um cara que faz isso com muita eficácia, quando consegue aplicar seu jogo. E a gente viu como o Tony Ferguson tá se saindo hoje contra adversários desse tipo. Se no auge o Tony era conhecido por ser letal quando fica de costas pro chão, hoje é o extremo oposto. Ele é praticamente inofensivo quando é derrubado. Foi dominado e quase finalizado pelo Charles do Bronx e pelo Beneil Dariush em sequência, sequer ganhou um round nessas 2 lutas. Depois foi finalizado pelo Nate Diaz. Na luta seguinte foi dominado e finalizado no chão pelo Bobby Green, um boxeador que em 25 lutas no UFC só finalizou 2 lutas, só conseguiu 2 finalizações. Uma delas foi contra o Ferguson e na luta mais recente foi dominado no solo pelo Paddy Pimblett. Aos 40 anos de idade, parece que o Tony perdeu aquela explosão, vigor e até confiança quando fica de costas pro chão. E o pior de tudo, quando ele fica de costas pro chão, ele perde muito tempo tentando aplicar uma finalização. Tem até oportunidades que ele consegue abrir uma brecha para tentar se levantar, mas ele prefere ficar no chão e seguir investindo no Darce Choke, no triângulo de mão invertido ou outras finalizações. A boa notícia é que, pela primeira vez nas últimas 8 lutas, essa insistência em conseguir uma finalização de costas pro chão pode finalmente funcionar. Porque das 7 derrotas na carreira, o Chiesa foi finalizado 5 vezes. A maioria quando os adversários
estavam de costas pro chão. Mas não vou iludir vocês, na minha opinião, Tony Ferguson vai perder a 8ª luta seguida. Vejo o Chiesa como bom favorito para esse combate. E de novo, acho que o UFC poderia ter escolhido um adversário melhor se essa for a despedida pro Tony. Como eu falei, podia ser o Joe Lauzon, Jim Miller, o Clay Guida, até porque eu acho que ele merece um certo descanso. Nos últimos 4 anos, além daquela surra brutal que ele sofreu contra o Justin Gaethje, ele teve que enfrentar Charles do Bronx, Beneil Dariush, Michael Chandler, depois salvou o UFC às vésperas do UFC 279, foi evento principal de um pay-per-view contra o Nate Diaz, e na última luta, ele e o Paddy Pimblett foram disparados os atletas mais aplaudidos na semana do UFC 296, e no dia da luta também. Então assim, acho que poderiam ter escolhido melhor esse último adversário do Ferguson. Mas acho que nem dá pra reclamar muito, porque olha só o que fizeram com Nick Diaz. Sim, Nick Diaz está de volta e vai enfrentar o 14º colocado do ranking dos meio-médios, Vicente Luque, no co-evento da noite que terá 5 rounds de duração. Pois é, o Fight Night de luxo vai ter 2 lutas de 5 rounds. E pessoal, vamos fazer um exercício. Primeiro, Nick Diaz não vence há 13 anos e fez apenas uma luta nos últimos 9 anos, que foi aquela atuação vergonhosa contra o Robbie Lawler. E sabe quando foi essa revanche contra o Robbie Lawler? Há 3 anos atrás. Vocês assinam o UFC Fight Pass, revejam essa luta e tentem me explicar que mágica o Nick Diaz vai fazer para melhorar daquilo a ponto de ficar no mesmo nível do Vicente Luque. Não vai acontecer. Hoje Nick Diaz tem 40 anos de idade e dificilmente ele vai ficar melhor do que aquilo a ponto de ficar no mesmo nível do Vicente Luque. Só se ele voltasse no tempo. E olhe lá. Claro, o Vicente também não tá na melhor fase da carreira, mas ainda assim, os dois não estão mais no mesmo nível. O Nick Diaz não pertence mais a esse nível. O cara é um resquício de 2, 3 eras atrás. Essa luta não vai ser competitiva. Mas tem outra luta muito interessante para essa noite que vai ser bem competitiva. Deiveson Figueiredo contra Marlon Vera. Pois é a luta definitiva do Deiveson no peso galo. É o que vai definir onde ele se encaixa nessa categoria. Se ele pertence aos tops, se ele pode brigar pelo cinturão, ou se ainda é muito cedo, ou se ele vai ficar no meio da tabela. Ainda assim, eu acredito que o jogo não casa muito bem. Acho que o Marlon Vera vai ser favorito contra o brasileiro. A pujança, a potência do Deiveson não vai ser tão eficaz assim, até porque Marlon Vera e John Jones são os únicos 2 lutadores no UFC com mais de 25 lutas na organização que nunca sofreram um knockdown sequer. É sem sombra de dúvidas um dos melhores queixos que o UFC já teve, e também é um cara maior e muito completo. Acho ele mais polido em pé do que o Deiveson, mas tem tudo para ser uma guerra, talvez até a melhor luta da noite. Talvez uma boa pro Deiveson seja esquecer a trocação, fazer o que ele fez com o Cody Garbrandt, investir na luta agarrada, que é um jogo que funciona bastante contra o Marlon Vera. Pode ser o caminho das pedras. Eu ainda enxergo o Vera como favorito, mas é um combate equilibrado. Tem sim muita chance do Deiveson ganhar. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.